Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a introdução para todas as aulas do período regencial, então você vai ver a mesma introdução, não quer dizer que seja a mesma aula, mas eu gravei somente uma na apresentação. O que foi o período regencial? É aquele período da história do Brasil que vai da abdicação de Dom Pedro, em abril de 1831, até o golpe da maioridade em 1840. Esse período da história do Brasil é particularmente turbulento, marcado por revoltas, por guerras civis, porque se a gente pensa a balaiada, a cabanagem e principalmente a Guerra dos Farrapos, são guerras civis, em parte. E é um período onde vai se definir algo que é muito importante. Se o Brasil vai permanecer junto ou será fragmentado, era uma jovem nação, isso não tinha sido decidido ainda, e como será a administração deste país. Se será administrado de forma centralizada ou nós teremos uma estrutura administrativa, jurídica, descentralizada, com muito poder para as províncias. Talvez você já saiba a resposta. Venceu o modelo centralizado, o modelo com pouca autonomia para as províncias, agora estados. Mas nesse momento ninguém sabia. Estavam todas as cartas e possibilidades sobre a mesa e não havia muito diálogo entre o Rio de Janeiro, que era a capital, e muitas das regiões mais longínquas do país que não se sentiam suficientemente ligadas a esse centro administrativo ou aos grupos que lá estavam, que eram principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, das Minas Gerais. É esse período que a gente vai falar. E uma das questões importantes, quero que vocês lembrem, é que para que o Brasil permanecesse unido, também colaborou um novo produto que se tornou o carro-chefe da nossa economia. No início da regência, ele ainda não estava consolidado, mas logo estaria, que é o café. Por isso, também o café vai revigorar a escravidão em nosso país no momento em que se estava discutindo o fim do tráfico, de forma muito séria no exterior. Eu gravei várias aulas sobre isso, deve aparecer algum card se remetendo a elas. Então, no Brasil, o café vai fazer com que a escravidão se torne algo inegociável para essas elites, sejam elas liberais ou conservadoras. Aliás, é no período regencial que esses dois partidos vão se tornar, vão passar a existir nesse país. Então é isso. Se vocês quiserem me acompanhar, acredito que são 6 aulas pequenininhas falando do período regencial. E é um período muito importante para compreender o Brasil que temos. Então é isso, vamos para a aula. A Farroupilha é o único dos movimentos que é chamado de guerra, que é chamado de revolução. Acontece isso porque era liderado pelas elites? Há quem assim defenda. Mas é possível também perceber, que o movimento ele durou 10 anos, ele teve uma extensão muito maior do que a de qualquer outro movimento ocorrido durante o período regencial. Mesmo a cabanagem, que vai ter uma abrangência geográfica muito maior, ela vai ter uma duração inferior e bem inferior à Guerra dos Farrapos e vai mobilizar muito menos forças, tanto de um lado quanto do outro, durante o período do movimento. Mas vamos lá. As motivações gerais da Farroupilha. O governo central do Rio de Janeiro favorecia o charque importado do Uruguai, da Argentina, e prejudicava os interesses dos estancieiros locais. Então, o produto nacional era mais taxado que o produto estrangeiro. Isso parece um absurdo, isso é um absurdo, e os estancieiros achavam que era um absurdo também. E vão tentar, os gaúchos, negociar com o governo central antes de pegarem armas. Mas o governo central não vai dar bola para aquilo que eles estavam falando. Nós vamos ter a situação marginal do Rio Grande do Sul em relação às decisões do Rio de Janeiro. Há uma distância muito grande, os impostos são altos e os gaúchos se sentem alijados de participar das decisões nacionais. Eles estão à margem dessas decisões. Há um forte sentimento federalista local. Nós temos a influência de ideias republicanas vindas dos países vizinhos, Uruguai, Argentina, e também do estrangeiro, porque vocês talvez se lembrem, espero que se lembrem, dos carbonários e outros que lutavam lá na Itália, principalmente, pelas
pelo estabelecimento de uma Itália unificada, ou de uma Itália livre, ou de repúblicas dentro daquilo que se chamava de Itália, da Península Itálica, vários desses sujeitos acabam vindo para o Brasil e eles vão participar, direto ou indiretamente, da Farroupilha. A base social, a direção do movimento sempre esteve nas mãos das elites, dos grandes donos de terras. Porto Alegre, por exemplo, mantinha fortes laços comerciais com o Rio de Janeiro. Porto Alegre sempre vai ser um problema para os farrapos conquistar Porto Alegre, manter Porto Alegre, tá? Nós vamos ter a adesão dos setores populares, nós vamos ter a participação de escravizados sob a promessa da abolição e temos como grande destaque entre os estrangeiros que participam do movimento o Garibaldi. O projeto político dos farrapos era constituir, primeiro, eles queriam que o governo central, o Rio de Janeiro, os tratasse melhor. Como não há diálogo, o objetivo passa a ser estabelecer uma república. Tá? O grupo que vai estar à frente no Rio Grande do Sul é aquele grupo que a gente chamou lá de liberais exaltados, tá? Que tem o apelido de farroupilhas também. Eles vão defender o federalismo, no início, maior autonomia para as províncias, e depois o separatismo, quando não é possível mais dialogar com o Rio de Janeiro. Há vários líderes na Farroupilha, o mais lembrado é o Bento Gonçalves, vai ser presidente, mas nós também temos o Bento Manuel, o Antônio de Souza Neto. O Neto era o único abolicionista entre os comandantes militares farroupilhas, Onofre Pires, Corte Real, etc. Tá? A Revolução Farroupilha foi representada várias vezes na ficção. Aqui é uma foto da Casa das Sete Mulheres, que vai juntar dois livros, o livro Varões Assinalados, do Tabajara Ruas, um romance histórico muito premiado, com um romance chamado A Casa das Sete Mulheres. Porque se só adaptassem o livro do Tabajara Ruas, você não teria personagens femininas praticamente nenhuma, a não ser Anita Garibaldi. Então, para dar um ar mais romântico, etc., pegam A Casa das Sete Mulheres, que é uma história muito mais ficcional, e que é centrada nas mulheres da família do Bento Gonçalves, que foi presidente da República Rio-Grandense e um dos seus maiores líderes, tá? Mas não é só A Casa das Sete Mulheres que vai retratar a Guerra dos Farrapos. Muito bem, abrangência da Guerra dos Farrapos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vai ser a revolta mais longa da história do Brasil, a Guerra Civil, tá? Começa no período regencial, mas vai terminar já no governo de Dom Pedro II. Ela vai ter diferenças em relação a todas as outras, porque ela vai ser liderada o tempo inteiro pelas elites, sem exceção, tá? Mesmo arrastando membros das camadas populares e até escravizados. A vitória do Império está muito mais ligada a uma maior disponibilidade de recursos que vão vir cada vez mais do café, mais tropas, mais armamentos, e das próprias divergências entre os líderes farroupilhas. Alguns desistem da guerra, outros mudam de lado, às vezes vão para um lado, vão para o outro. Há discordância em relação aos rumos da República, há discordâncias em relação à abolição. E no fim das contas, se chega a um acordo que vai ser muito satisfatório para os farroupilhas, na medida que não vai humilhá-los, que não vai rebaixá-los, muito pelo contrário, que é a Paz de Poncho Verde, em 1º de março de 1845. Este acordo de paz vai ser negociado por meses, porque os últimos combates vão acontecer no ano anterior. Tá? Aqui a bandeira da República Rio-Grandense, que teve Constituição, que teve 2 presidentes, é a base da bandeira do Rio Grande do Sul. E aqui a República Juliana, a bandeira da breve república que existiu em Santa Catarina, de 24 de julho de 1839 até o dia 15 de novembro do mesmo ano. Um dos eventos mais fantásticos dos farrapos foi quando eles decidiram arrastar Santa Catarina para a revolta e vão construir barcos. Só que esses barcos foram construídos no interior e foram levados, puxados por bois
com rodas, né, como se fossem grandes carroças, pelo interior do Rio Grande do Sul até a região dos lagos, lacustre de Santa Catarina. Eram 2 barcos, o Farroupilha e o Seival, e quem vai ficar responsável por eles é o Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, líder lá da unificação italiana. Ele também é uma figura de grande destaque aqui dentro da luta da Guerra dos Farrapos, e não é o único italiano a participar, há outros italianos que vão participar ativamente. Aliás, eu não falei, mas há uma ligação entre os farrapos e a Sabinada, não porque os sabinos somente vão lutar lá depois de derrotados, mas porque Bento Gonçalves e outros líderes dos farrapos vão ser presos e mandados para a Bahia, isso logo no início da Guerra dos Farrapos, e são os sabinos que vão se articular ali para soltar o Bento Gonçalves para que ele possa voltar para o Rio Grande do Sul. Tá? Isso é um evento muito, muito interessante também, né? Cheio de situações assim mirabolantes, mas que deu certo. E Bento Gonçalves ele consegue voltar para o Rio Grande do Sul. Agora, há um italiano que participou inclusive da redação da Constituição da República Rio-Grandense, que não sabia nadar. E aí ele não consegue fugir dessa prisão. O Tito Livio Zambeccari, ele não sabia nadar, e por isso ele acaba ficando e ele vai ser mandado de volta para a Itália. Um dos pontos mais complicados aí da questão da Guerra dos Farrapos é a questão dos escravizados. A maioria dos escravizados que vão lutar com os farrapos, eles são fugidos das fazendas dos imperiais, né? Então, os próprios líderes dos farrapos, eles não vão ceder os seus homens escravizados para que eles lutem, né, na guerra. Eles têm que continuar trabalhando, mas eles recebem de bom grado aqueles que fugiram das fazendas dos aliados do Império. E aí, o general Neto, que era o único general abolicionista a participar do movimento, ele vai organizar uma tropa, que é a tropa dos lanceiros negros. Tá? E ele promete a liberdade para esses soldados negros quando viesse, né, a independência da República, e ele fala inclusive de abolição da escravatura, só que ele não combinou com os outros líderes. Para conseguir conter essas fugas de escravizados, os imperiais eles vão baixar em 1838 a chamada Lei da Chibata, e ela vai determinar que todo escravizado que fugisse das fazendas imperiais e fosse capturado, né, no campo de batalha, ele receberia uma pena entre 200 e 1.000 chibatadas, tá? Mas isso não vai impedir que muita gente continue fugindo. Então havia tropas de infantaria formadas por negros e havia essa tropa especializada que era dos lanceiros negros. Porém, já no final da guerra, em novembro, 13 para 14 de novembro de 1844, vai acontecer o massacre dos lanceiros negros. Praticamente não havia mais combate, já se estava negociando a paz, as tropas dos farrapos estavam exaustas, mas vem a ordem por parte do comando do general Canabarro, que era quem comandava as tropas nesse momento. Bento Gonçalves já tinha se retirado, ele estava muito doente. E o Canabarro manda que todos os lanceiros e todos os infantes negros entreguem suas armas. Só que naquela mesma noite, tropas imperiais invadiram o acampamento dos lanceiros e promoveram um massacre. O Canabarro morre negando que tenha entregue esses negros à morte. Mas o fato é que o extermínio da tropa dos lanceiros deixaria, né, de colocar, né, como uma questão a discussão da liberdade ou não liberdade desses homens. Há também uma discussão se o próprio Caxias, né, na época Barão de Caxias, teria autorizado esse massacre. Há uma carta que pode ter sido um documento forjado posteriormente que traz a assinatura do Caxias, mas nisso os historiadores não têm consenso. Mas o fato é que aqueles que sobreviveram do massacre e que eram escravizados foram remetidos ao Rio de Janeiro e terminaram a sua vida como escravizados do Estado, fazendo os piores serviços. Então, assim, é um ponto vergonhoso aí, né, da Guerra dos Farrapos, né, e que vai eliminar a tropa dos lanceiros. Um filme também relacionado à Guerra dos Farrapos, que é anterior à Casa das Sete Mulheres, e projeta inclusive o ator que vai ser o protagonista da Casa das Sete Mulheres, que é o Werner Schünemann, que é Neto Perde a Sua Alma. É um filme sobre o general Neto,
sobre a frustração deles não poder fazer a abolição, sobre o massacre de Porongos, né, e outras batalhas nas quais os lanceiros tenham participado. E esse filme não foi exibido nacionalmente porque, na época, havia aqueles que diziam que esse filme tinha características separatistas, que ele estava ligado a movimentos como o Sul é meu país, que falam da independência do sul do Brasil. Eu vi esse filme e não vi nada que pudesse apontar para isso. Tá? Aliás, eu acho um filme muito bom. Muito bem. A Paz de Ponte Verde, ela vai garantir, né, perdas econômicas mínimas para os farroupilhas. Ela vai garantir, né, que todos os prisioneiros seriam libertados e entregues às suas famílias, tá? Sem punição, que a dívida da província do Rio Grande, né, seria perdoada ou seria amortizada, que ninguém, né, seria punido por ter desertado das tropas imperiais para se juntar aos farrapos, que os oficiais, né, e soldados das tropas farroupilhas podiam se juntar ao exército imperial sem problema, que eles não seriam penalizados por isso, que eles manteriam a mesma patente, salvo os generais, tá? Os generais não poderiam acontecer isso, que as propriedades seriam devolvidas caso tivessem sido confiscadas. Então, no fim das contas, foi um acordo entre elites, às vezes entre familiares mesmo. Havia irmãos de um lado e do outro, tá? E a coisa se resolveu sem derramamento de sangue e sem as punições que foram impostas, por exemplo, na balaiada, na cabanagem, ou mesmo na sabinada, ou em outras revoltas menores, como a Guerra dos Cabanos. Fechando aqui a nossa aula, Anita Garibaldi é a figura feminina mais importante da Guerra dos Farrapos, era catarinense, acaba se tornando companheira do Garibaldi, do Giuseppe Garibaldi, vai lutar nas batalhas na Guerra dos Farrapos, ela lutava nas batalhas mesmo, né? Ela não era só mulher que acompanhava tropas ou que acompanhava o marido, chegou a ser capturada, inclusive, numa batalha, e depois conseguiu fugir da prisão. Ela, quando a situação se torna insustentável, muitos italianos que estavam participando vão embora, né? O Garibaldi ele vai para o Uruguai, Anita vai com ele. No Uruguai ele vai continuar lutando, porque ele lutava todas as revoluções que tivessem alguma ideia liberal, ele estava nelas, inclusive em lugares que a gente pouco imagina, como a Turquia, enfim. Tem monumento ao Garibaldi em vários países. E ele vai depois para a Itália, a Anita vai com ele. É na Itália, lutando pela República de Roma, né, que ela acaba ficando muito doente e acaba morrendo pouco depois. Então, ela é chamada de heroína dos dois mundos, porque ela é heroína na Itália, tem monumentos a ela em vários lugares da Itália, né, em Roma, tem um grande monumento a Anita Garibaldi, e ela é heroína também no Brasil. Tá? Da mesma maneira que eu gravei uma introdução só, também um encerramento só. Esse encerramento vai estar em todas as aulas de período regencial. Uma aula vai falar, né, ou falou, não sei se foi a que você assistiu, dos partidos e das fases desta regência, o outro falou das primeiras reformas administrativas e das eleições, e aí nós começamos a falar das revoltas de escravizados, das 4 revoltas principais e, por fim, do golpe da maioridade. Esse é o conteúdo de período regencial, para que a gente possa entender não somente o segundo reinado, que é imediatamente posterior, que já começa ali com o golpe da maioridade de 1840, mas também para compreender o Brasil como ele é até hoje. Unido, centralizado, com pouca autonomia para as províncias. E ainda com o Sudeste como um centro forte que vai estar administrando esse país no segundo reinado, na Primeira República, e só a muito custo a gente vai tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas ainda assim os grandes centros econômicos do país ainda estão no sul e principalmente no sudeste. Agora São Paulo, e o café se torna um produto importante, São Paulo se torna um grande centro econômico começa a se tornar durante o período regencial. Então é isso, tchau, tchau para vocês.